Bom dia, pessoal. Nós vamos ver agora nosso último conteúdo e último exercício do ano, tá? Agora no quarto bimestre tem 3 atividades e essa é a última delas, tá bom? Nós vamos falar de grupos nominais. Grupos nominais são simplesmente grupos de palavras compostas por substantivos, adjetivos, advérbios, numerais e artigos. Pode ser definido ou indefinido, mas está muito focado principalmente nos substantivos e adjetivos, tá certo? Detalhe, nesses grupos nominais, são de nomes, né? Então não tem verbo, tá legal? Nós vamos ver o texto aqui abaixo, a Solar Water Heater Made of Pet Bottles, para ver, ter uma base do que é esses grupos nominais. Por que a gente estuda isso? Porque em inglês, os grupos nominais têm as palavras em uma ordem diferente, geralmente tem uma ordem diferente da ordem que as palavras ficam em português. Por isso a gente chega em certos pontos dos textos, às vezes, que a gente se confunde, se atrapalha na hora de traduzir, porque a gente acaba não conseguindo botar as palavras na ordem correta. Então eu vou ensinar como fazer isso, vou dar algumas dicas valiosas para a gente não se embaralhar na hora de pegar um grupo nominal, tá certo? Vamos lá. O texto, né, a tradução aqui dele é um aquecedor solar de água, feito de garrafas PET. Olha o texto aqui, ó. Vamos começar. The government of the southern Brazilian state of Paraná. Vamos dar uma parada aqui, tá? Ele está dizendo que é o governo do estado brasileiro sulista do Paraná. O governo do estado brasileiro do sul. Essa palavra aqui, ó, southern, significa do sul. Não é apenas sul, é do sul. Qualquer coisa ou pessoa que é do sul. Então, traduzir como sulista, tá? Mas vamos pegar esse trechinho que eu sublinhei aqui, né? Ó. Pegar esse trechinho aqui, que é o que pode confundir a gente, ó. O governo do, né? The government of, o governo do. Aí você vai observar o seguinte: quando tem esses grupos nominais com substantivo, adjetivo, todas aquelas classes de palavras que eu falei, o que a tendência é que o substantivo seja sempre a última palavra, tá? Então a gente vai começar a tradução focando na última palavra, state. State quer dizer estado e é a palavra principal aqui para a gente prestar atenção. As outras palavras que eu destaquei aqui, elas vão servir para dar detalhes ao estado, para dar variações, né, detalhes dessa palavra. Todas as outras palavras vão contribuir para detalhar mais a ideia da palavra estado aí. Então você pensa, a primeira pergunta a se fazer: que tipo de estado é esse ou qual estado é esse do país? Ó, então é um Brazilian state, um estado brasileiro, tá? E o que mais se pode dizer desse estado brasileiro? É o estado brasileiro sulista, o estado brasileiro sulista, ou seja, do sul, né? Ele fica na região sul. Então aqui a gente já entendeu bem, sabe que a palavra principal é state, essa última que é estado, que é o substantivo, né? Brazilian é um adjetivo, está qualificando esse substantivo, né? Então, o governo do estado brasileiro sulista do Paraná, né? Has been conducting an interesting experiment. Então, o governo do estado sulista brasileiro, aliás, desculpa, o governo do estado brasileiro sulista do Paraná has been conducting, vem conduzindo, né? Vem conduzindo um interesting experiment. Aqui, outro grupo nominal, interesting experiment. Só que esse é mais simples, né? Interesting é interessante, experiment é experimento, então vem conduzindo um experimento interessante, ou um interessante experimento. Nesse caso, em português, a gente poderia dizer das duas formas. Um experimento, ou seja, uma experiência científica, né? Então, conduzindo um interessante experimento em environmental design, ou seja, em projeto ambiental. Essa palavra design pode ser desenho, no sentido de desenho de um projeto mesmo, desenho industrial, esse tipo de coisa, ou projeto, o planejamento, tá? Então, desenvolvendo, vem conduzindo um experimento, um interessante experimento em projeto ambiental. Utilizing waste materials. Outro grupo nominal aqui, ó. Utilizando waste materials, ou seja, materiais recicláveis. Esse waste aí seria resíduos, seria os materiais que a gente não usa mais, que geralmente vão para o lixo, tá? Waste. Então, aqui a gente faz a pergunta novamente, ó. O principal aqui é materials, né? Materiais. Que tipo de materiais são esses?
são waste materials, materiais recicláveis, tá? Seguindo, ele falou, since August 2006, desde agosto de 2006, aí vem outro grupo nominal aqui, ó, Paraná State Agencies. Paraná State Agencies. Ah, peraí, como é que eu traduzo isso? O professor falou que a última palavra é um substantivo e a gente vai começar a raciocinar a organização dessas palavras, né? A ordem delas vai começar pela última. Então, agencies é agências. Agências, né? Mas que tipo de agências são essas? State agencies, agências estaduais. Elas são agências do estado, não é do município, não são federais, são agências estaduais. E dá para dizer mais alguma coisa nesse grupo nominal? Agências estaduais do Paraná, tá? Então, Paraná State Agencies, agências estaduais do Paraná, have sponsored projects to construct solar water heaters. Ou seja, essas agências estaduais do Paraná têm patrocinado projetos para construir o quê? Solar water heaters. Vamos prestar bem atenção aqui agora, ó. Solar water heaters, a gente vai pegar a palavra heaters, que é a última, né? Como eu falei, o substantivo aqui, que é o principal, e as outras palavras contribuem para enriquecer o significado dela. Então, heaters quer dizer aquecedores, tá? Aquecedores. É muito usado em países que são mais frios do que o nosso. Aquecedores de que tipo? Water heaters. Então, são aquecedores de água, tá? Aquecedores de água. Esse é o tipo do aquecedor, water heaters, aquecedores de água. Tem mais algum detalhe a respeito desse aquecedor? É um aquecedor de água solar. Ele não aquece com energia, ele não é um aparelho eletrônico que precisa de energia elétrica. Ele pega energia do sol. Então, aquecedor de água solar, tá? Então, tendo entendido isso, que é um aquecedor de água solar, eu só, nesse caso aqui, eu mudaria a palavra água para onde está solar e vice-versa. Por quê? Porque fica parecendo que a água é solar, né? Aquecedor de água solar. Então, nesse caso, eu faria a opção de dizer aquecedor solar de água. Para dizer que ele é um aquecedor solar, é desse modelo, desse tipo de energia que ele usa, né? Aquecedor solar de água. Aí eu mudaria aí essas duas palavras. Mas geralmente a gente vai traduzir primeiro a última e a penúltima, tá? Só aqui que eu fiz uma mudançazinha para ficar mais claro. É um aquecedor solar de água constructed from used PET bottles. Outro grupo nominal aqui, ó. Construído a partir de used PET bottles. O que é isso? Vamos pensar na última palavra novamente. Bottles quer dizer garrafas. Aí, aquela coisa de sempre. Que tipo de garrafa? Garrafas PET, essas de plástico, né? Garrafas PET, PET bottles. E essa outra palavrinha, como é que a gente encaixa nesse conjunto aí? Garrafas PET usadas, usadas. Essa expressão mais usado não é verbo? Não está um verbo no particípio aí, garrafas PET usadas? Você disse que não tem verbo no grupo nominal. Realmente não tem. É porque esse used, aí usados, ele é verbo, mas está funcionando como adjetivo. Ele está adjetivado, ele está na função de adjetivo. Por isso está antes ali do substantivo, tá certo? Used PET bottles, garrafas PET usadas. Então tá aí o texto, ó. Para a gente compreender direitinho e não se embaralhar, ó, o governo do Estado Brasileiro Sulista do Paraná vem conduzindo um experimento interessante em projeto ambiental, utilizando materiais recicláveis. Desde agosto de 2006, as agências estaduais do Paraná têm patrocinado projetos para construir aquecedores solares de água construídos de garrafas PET usadas, tá? Tá aí o texto. Agora, vamos dar uma olhada direitinho nos grupos nominais aqui, ó. Vamos repetir o que eu falei com vocês. Southern Brazilian State. Tradução, vocês vão anotar no caderno de vocês, é só para praticar. Tá? Estado brasileiro sulista, né? Vamos fazer a mesma coisa com os outros grupos nominais. Essa parte não precisa me enviar, é só para exercitar, tá certo? Desculpa, de acordo com o que eu falei ali acima, vocês vão traduzir esses grupos nominais para praticar. Ó, aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, grupos nominais com off, aí deixa eu complementar aqui, e o apóstrofo S, tá? Grupos nominais com off e o apóstrofo S. No caso dos grupos nominais que tem o off, né, que quer dizer de, porque naqueles grupos nominais ali acima vocês viram que a gente está usando a palavra de, mas só na tradução, porque em inglês não tem, ó.
tá vendo? Nenhum deles tem of aqui, ó. Southern Brazilian State não tem of. Interesting Experiment não tem of, né? Environmental Design, nenhum tem of, tá? Por exemplo, Paraná State Agencies, fica agências estaduais do Paraná, não é? Do Paraná. Só que não tem esse do aqui, ó. Não tem esse do aqui. Vocês devem ter observado. Eu estou botando na tradução, em inglês não tem. Qual é o do em inglês? É esse off aqui, ó. Então, nesse caso, quando tem off, não precisa inverter a ordem das palavras, não. A ordem é a mesma que a gente usa. Então, majority of people quer dizer maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Majority of people. Nesse caso aqui, ó, quando tem a palavra of, a gente não precisa inverter a ordem dessas palavras aqui, não. Fica igual ao português. Outro exemplo da mesma situação. Olha só. A group of tourists. A group of tourists. Precisa inverter alguma coisa aqui? Alguma palavra? Na ordem? Não. Ó, um grupo de turistas. Por que eu não precisei inverter nada? Por causa do of, tá certo? Agora tem outra situação em que tem essa palavra de em grupos nominais. É essa aqui, ó, John's house. Quando eu quero dizer que uma coisa pertence a alguém, né, usar esse de no sentido de pertencer, né, a casa de John. Aí quando tem esse apóstrofo S, esse tracinho em cima com S, né, aí eu inverto aqui, ó, John's house é a casa de John. Professor, e o que é que significa então esse apóstrofo S? É o de, do ou da. Tá certo? Só que eu inverto, ó. A casa tá no final, eu boto no começo. A casa de e John vai para o outro lado, né? John's house, a casa de John. Muito bem. Você já tem uma boa base para entender, por exemplo, esses grupos nominais aqui, ó. Isso aqui ainda é para praticar, tá certo? Não é o exercício ainda, é prática, ó. Grupos nominais maiores, traduzam-os. Então, two important economic data. Aqui, ó. Two important economic data. Data é um falso, né? Um false friend. A gente já estudou. Data não quer dizer data, não. Quer dizer dados. Dados, informações. Dados de computador, por exemplo. Então, como é que eu traduzo essa frase aqui, esse grupo nominal? Two important economic data. Eu vou pensar o seguinte: a última palavra é um substantivo, né? É a palavra principal. As outras funcionam para enriquecer o sentido dela. Que tipo de dados são esses? São economic data, dados econômicos, não é isso? E o que mais eu posso dizer sobre isso? Ah, tem mais detalhe aqui, ó. São dois importantes dados econômicos. Ou você pode optar por dizer, são dois dados econômicos importantes, né? Você só não pode tirar um do lado do outro aqui, dados econômicos, porque um indica o tipo da outra palavra, né? E esse aqui, ó, esse outro grupo nominal aqui, The Two Incredibly Crazy Acrobats. The Two Incredibly Crazy Acrobats. Beleza, qual é a palavra principal? Acertou quem disse a última aí, né? Acrobats, que é acrobatas, aqueles caras de circo, né? Que fazem todas aquelas loucuras, trapézio e de outras formas também. Então são acrobatas. Vamos ver que tipo de acrobatas ou que detalhe eu posso acrescentar nesses acrobatas. São acrobatas loucos, crazy acrobats, né? Acrobatas loucos. E tem mais alguma coisa a dizer sobre eles? Bom, são os dois acrobatas incrivelmente loucos. Ó, incredibly é um advérbio, termina com ly, equivalente a mente em português, incrivelmente. Então, são os dois acrobatas, ó, da palavra dois, two, você pula lá para acrobats. São os dois acrobatas incrivelmente loucos, beleza? Vamos para esse outro grupo nominal aqui, ó. Nessa frase, o grupo nominal é só a parte que está em negrito, tá? Mas eu criei uma frase maior só para a gente ter uma ideia melhor. Ó, tem uma parte ali que tem verbo, aquela parte não está no grupo nominal. The last Brazilian swimmer to win a medal. Pronto, então o grupo nominal vai até swimmer, que é a parte que está em negrito, né? Então, vamos pensar. Se o grupo nominal está em negrito, a palavra mais importante é swimmer, a última aqui do grupo, que é nadador. Mas como assim? Que tipo de nadador? Me dá um detalhe. É um Brazilian swimmer. É um nadador brasileiro. E o comecinho aqui. O último nadador brasileiro. The last, aí aqui inverte, ó, Brazilian swimmer. O último nadador brasileiro a ganhar uma medalha. Aí está o resto da frase. Essa parte não faz parte mais do grupo nominal, né? O último nadador brasileiro a ganhar uma medalha. Beleza, vamos para o último aqui, ó. Esse vocês vão acertar.